Estamos de volta com o debate com os candidatos à Prefeitura de São Sebastião. Neste bloco, de acordo com as regras aprovadas previamente, o candidato pergunta para outro candidato. Cada candidato pergunta uma vez e responde uma vez. Quem começa, de acordo com o sorteio, é o candidato Sombra, do PTC. Para quem vai a pergunta, candidato? Candidato Hamilton. Por favor, os dois candidatos aos meus púlpitos aqui ao lado esquerdo, para a gente fazer... Opa, a gente só vai ali... auxiliar o microfone do Hamilton. Enquanto a gente auxilia, a gente está posicionando o primeiro candidato para que não tenhamos problema e consigamos, assim, manter a informação clara para todo mundo que está nos acompanhando em casa. Essa rodada é de candidato para candidato. Eu lembro que o candidato tem 30 segundos para fazer uma pergunta, tem 2 minutos para fazer uma resposta, 1 minuto para a réplica e 30 segundos para a tréplica. Candidatos posicionados, agora sim, candidato Sombra, 30 segundos para o senhor. Candidato, como o nosso município tem grande vocação turística, muitas famílias precisam trabalhar nos finais de semana e feriados. Então, no nosso plano de governo, está previsto o funcionamento das creches durante os finais de semana. Para isso, será feito o levantamento das famílias que precisam realmente desse serviço, desse atendimento diferenciado, e será proposta uma compensação de dia para essa criança ficar com a família. 10 segundos. Assim também pretendemos estimular a presença da família na vida dessa criança. E você, o que acha? 2 minutos, candidato. Candidato, muito obrigado pela pergunta. No nosso governo, nós temos sim a implantação de creches até meia-noite em alguns bairros e, em especial, nos grandes centros, 24 horas. Pensando no pessoal que trabalha na saúde, as mães que trabalham na saúde, não tem onde deixar seus filhos, por maioria das vezes, de madrugada, a gente pensa em construir essas creches sim. E nas construções de creches, vamos suprir os bairros que há necessidade. O bairro de Paúba, a gente passeando ontem e vendo as mães pedindo essa construção da creche, onde hoje o espaço é da prefeitura e é usado pela sociedade amigo. Isso sim é trabalho de uma nova gestão. Não esperando, como hoje, esperar primeiro uma notificação do Ministério Público para que se cumpra um TAC. Isso é vergonhoso em nossa cidade, uma cidade que tem a possibilidade de ser enxuta a máquina para investir em seus investimentos. Isso sim é o governo de compromisso, é um governo do cidade inteligente, cidade em movimento. Ok, candidato. Até 1 minuto para a réplica do candidato Sombra. Perfeito. Fico muito contente em saber que mesmo se a gente perder a eleição, caso seja o senhor vitorioso, as crianças serão atendidas na nossa cidade. Muitos parabéns. Acabou. Ok, candidato. A tréplica, o candidato Hamilton Pacheco tem mais 30 segundos. Eu não tenho dúvida, candidato Sombra, que os compromissos das pessoas de bem em nossa cidade prevalecem. Infeliz daquele que tenta enganar a população com promessas falsas e com superfaturamentos de obras públicas. Isso é vergonhoso. Quando a gente vê o dinheiro público, a gente vê com outros olhos, 10 segundos. Os olhos de atender a população e as pessoas carentes. Isso sim. Ok, candidatos, muito obrigado. O candidato Hamilton Pacheco é quem faz a pergunta. Agora o candidato Sombra pode retornar ao seu lugar. O candidato Hamilton, vou pedir para que venha agora um púlpito aqui do nosso lado direito, para que haja higienização do lado esquerdo. Candidato, para quem vai a sua pergunta? Para o candidato Hernani. Para o candidato Hernani, por favor, candidato. O senhor pode se posicionar aqui no nosso estúdio, no nosso púlpito lá ao lado direito. E para a gente garantir a questão sanitária, nós fizemos dessa forma, são 2 púlpitos do meu lado esquerdo, 2 do lado direito, agora serão utilizados do lado direito, do lado esquerdo os púlpitos são higienizados. Candidato Hamilton Pacheco, o senhor tem 30 segundos para a sua pergunta. Candidato Hernani Primazzi, ex-prefeito de São Sebastião, fui vereador, oposição do seu governo, mas que tive, durante os 4 anos, grandes trabalhos na Câmara Municipal, mas sempre mantendo esse respeito ao senhor como prefeito e tendo aos nossos colegas vereadores. Poderes independentes, mas harmônicos. Mas hoje eu vejo que a Câmara Municipal deixa levar muitas coisas. A construção do Hospital da Costa Sul. Me parece que no seu governo foi... Tempo esgotado, candidato. Temos 2 minutos agora para a resposta do candidato Hernani. Candidato Hamilton, realmente o Hospital da Costa Sul era um compromisso do nosso governo. Tivemos a coragem de iniciar a construção dele. E em 2012, tivemos que lutar com boa parte da população
principalmente da classe alta da Costa Sul, que não queria o hospital, né? Então tivemos que fazer as desapropriações, projetos, discussões, enfim, demorou quase 2 anos para se iniciar. Tendo iniciado, a partir de 2014, a senhora Petrobras, uma demanda que a gente fez, suspendeu seus pagamentos. E nós temos que escolher em funcionar o Hospital Central ou tocar obra. Como eu não estou preocupado com placas em obras, optei por funcionar o Hospital Central, que acolhia e socorria não só São Sebastião, como Caraguatatuba, como Ilhabela, né? Caraguá deixou o hospital fechar por 2 vezes, nós atendemos muito bem. Retomamos a obra, fizemos 90% do hospital entregue, né? 90% estava prontinho, com um custo aproximado de 12 milhões e meio. Né? E demorar agora, na atual gestão, 3 anos e meio para acabar os 10%, e para nossa surpresa, um custo de aproximadamente 13 milhões de reais, né, para 10% da obra, que demorou 3 anos e meio. E aí dizem que foi o Hernani que demorou. Eu tive a coragem de iniciar, fiz 90% da obra. O que vai ter que apurar, o MP já disse isso, estou aguardando as suas providências, é de fiscalizar. Por que desde o primeiro dia de mandato não tinha um vigia na obra? E a obra foi totalmente depredada, roubado elevadores. Elevadores, não errei não. Ventiladores, ar-condicionado, piso, a parte elétrica, a parte hidráulica, foi depredado o hospital. Isso é falta de responsabilidade da administração atual, que não tomou conta do próprio público e deixou para as vésperas das eleições tentar lubrificar a questão da população, transformando aquilo que seria o grande sonho e necessidade de um grande hospital em um postão. 10 segundos. Tá? Então isso é enganar a população. Gostaria que o candidato estivesse presente para que a gente pudesse falar tete a tete, frente a frente, para acabar com essa história de Pinóquio em nossa cidade. Tempo esgotado, 1 minuto para a réplica, candidato. Bom, muito interessante porque aquele prédio ali foi construído no seu governo, prefeito, e que entendemos desde o início que não será um hospital, e sim um posto grande de saúde que vai ali juntar as especialidades, vamos dizer assim, de reabilitação, de pronto atendimento, SAMU, algumas coisas a mais ali da saúde e a maternidade. O candidato, tendo em vista que gastou aí no seu governo 12 milhões e meio de reais e agora os 10% custou em torno de 13 milhões de reais para os cofres públicos, o candidato entende que foi superfaturamento? O que o candidato entende disso aí? Olha, isso está na cara... 30 segundos. Isso está na cara que só que perante tudo que acontece, isso passa a ser coisa pequena, né? Por incrível que pareça. Mas isso tudo vai ser apurado e a verdade vai vir à tona. Teria que sim dar continuidade, né? Porque SAMU nós trouxemos para o litoral todo, bancando aqui a central de regulação da SAMU, fizemos ESF, fizemos UPA, fizemos uma porção de obras na saúde e deixamos essa que era para poder entregar em abril de 2017 para a população e ela está esperando até hoje. Ok, candidato, muito obrigado. Agradeço também ao candidato Hamilton Pacheco, que retorna ao seu lugar. O candidato Hernani Primazzi é o próximo a perguntar. Só vou pedir para o senhor se dirigir agora aos púlpitos aqui ao meu lado esquerdo, candidato. E, pelas regras do debate, o senhor deve fazer uma pergunta para o professor Gleidson, que eu vou pedir que venha aqui ao púlpito ao nosso lado esquerdo. E depois a gente vai ter o professor Gleidson perguntando por Sombra e assim todos perguntam e todos respondem neste bloco. Então, candidato Hernani Primazzi, do PSC, tem assim 30 segundos para fazer a sua pergunta. Pois não, candidato. Candidato Gleidson, muito oportuna a sua presença aqui como vereador atual também e gostaria que explicasse, né? Teria que ser o atual prefeito, mas você como vereador pode explicar como se deu esse absurdo da aprovação dos 170 milhões de empréstimos feito ao toque de caixa na Câmara Municipal para que a população possa saber como ocorreu isso daí. Como é que chegou para vocês? 2 minutos, candidato. Prefeito Hernani, eu confesso a você que foi uma das coisas mais horrendas que eu já presenciei nesses anos de mandato. Não bastasse uma cidade ganhar quase 1 bilhão por ano, e é isso mesmo, você que está em casa, que está nos ouvindo agora, que não sabe o orçamento de São Sebastião, ele bate o teto de 1 bilhão de reais. Como não fizeram os deveres de casa, incharam a máquina pública, puseram cabide de tudo quanto é lado, comissionado a rodo de cidades vizinhas para sustentar grupo político, como não fizeram o dever de casa, gastaram como quiseram, foi a esbórnia administrativa, ficamos sem dinheiro bem no aninho de eleição. Então fizeram um empréstimo às pressas, mantiveram a Câmara sob controle, tá certo? Sempre por maioria de votos, nem todos os vereadores concordaram com isso.
E passou, ou seja, não bastasse gastar mal, ainda endividar o município pelos próximos 5 anos. É uma vergonha para a Câmara de São Sebastião. E você, cidadão, preste muita atenção, meu amigo, que eu vou dizer a você. Não existe, isso vale para qualquer lugar do país, não existe prefeito corrupto se a Câmara não for corrupta também. Então vote com muita consciência em vereador também, com compromisso com a nossa gente, com o povo, nunca com grupo político. Ok, candidato, 1 minuto para a réplica do candidato Hernani Primazzi. Vale esclarecer para você que está nos vendo e nos ouvindo agora que eu deixei a prefeitura ganhando a processo contra a Petrobras com um saldo de 103 milhões de reais em caixa e realizamos com 1 bilhão a menos, somados os 4 anos nossos, comparado com os 4 anos atuais, nós arrecadamos 1 bilhão a menos, ou seja, o atual arrecadou 1 bilhão a mais. E fizemos 416 obras, uma média de 208 por mandato, já que ficamos 2 gestões. Então é bom você saber. As obras que foram feitas foram pagas com o dinheiro que eu deixei, os 103 milhões que eu prestei conta na Câmara Municipal de São Sebastião. E 1 bilhão a mais, a gente quer saber onde é que isso foi, que evaporou a ponto de precisar pagar agora 170 milhões e essas obras não apareceram até agora. Ok, 30 segundos para a tréplica do candidato professor Gleidson. Eu tenho um compromisso com a população, até em respeito à minha biografia dentro da Câmara, né? Gente, a gente tem que acabar com essa história de que o dinheiro público não tem dono. O dinheiro é de todos nós e a gente deve usá-lo com transparência e responsabilidade. Esse tipo de situação de desrespeito tende a acabar em São Sebastião. 10 segundos. E é agora. Ok, candidato. Muito obrigado pela presença de vocês. O candidato Hernani Primazzi retorna ao seu lugar. Professor Gleidson, vou pedir para o senhor agora vir aqui ao púlpito do lado direito, que está higienizado, e o candidato Sombra é quem responde a pergunta, seguindo as regras do debate, que em cada bloco, cada candidato pergunta uma vez e responde uma vez. Então agora, pergunta e resposta acontecem ao meu lado direito. Os candidatos posicionados, professor Gleidson, do MDB, tem 30 segundos para a pergunta. Boa noite, candidato. Eu gostaria de saber do senhor como o senhor avalia a relação entre a atual administração da nossa cidade com os ambulantes de nossa cidade, esses trabalhadores de nossa cidade. 2 minutos para a resposta, candidato Sombra. Como ambulante também, que faço meus pastéis no centro da cidade, eu acho que a prefeitura poderia rever a lei dos ambulantes. Eu acho que a administração peca em cessear tanto a gente. Eu acho que os ambulantes deveriam ter um pouco mais de liberdade. E eu acho que o estatuto do ambulante, a lei do ambulante deve ser alterada, mas de comum acordo, conversando com a gente, ouvindo a nossa realidade, para termos uma categoria atuante, porque eu acho que a categoria de ambulante é muito importante para o município de São Sebastião, não só para a parte turística, mas com a manutenção das famílias que dependem disso. Só que eu acho que nós temos 2 categorias de ambulante. E eu acho que deveríamos separar esses. O ambulante temporário, que é aquele ambulante que perdeu o emprego e que precisa desenvolver algum tipo de trabalho para suprir as suas necessidades, e o ambulante profissional, porque tem gente que gosta de ser ambulante, é uma profissão. Então, eu acho que também não é direito não deixar eles participarem. Na nossa administração, o ambulante será, sim, respeitado e ouvido. Ok, candidato. Até 1 minuto para a réplica, então, do candidato professor Gleidson. O candidato foi bastante gentil com o tratamento que os nossos amigos ambulantes, trabalhadores, vêm recebendo. Cruel, desumano, desrespeitoso. São trabalhadores de São Sebastião que sustentam suas famílias, que quintuplicaram suas taxas. É muito importante registrar isso. Um tratamento que beira a desumanidade. Eu quero dizer que os nossos ambulantes, eles são agentes turísticos, eles são importantes para a cadeia do turismo de São Sebastião também. Esse tratamento será outro, será honroso. E quero deixar registrado também que eles não serão mais garotos propaganda de empresa que participa desse dinheiro, talvez com uma boa intenção para o município, mas esse dinheiro nunca que chega. Pedimos uma CPI e ninguém sabe onde foram parar os milhões da Amistel até hoje. Ok, 30 segundos para a tréplica do candidato Sombra. O candidato tem razão quando diz que os ambulantes são uma parte importante da comunidade turística do município, que ajudam a movimentar o
a parte turística do município de São Sebastião. E com a gente, esses ambulantes serão bem tratados, pode ter certeza disso. Ok, candidatos, muito obrigado pela presença de vocês. Por favor, coloquem as máscaras e retornem aos seus lugares. Muito obrigado pela presença nesta rodada de perguntas e de respostas. Nós vamos a mais um intervalo comercial. No próximo bloco, nova rodada de perguntas entre candidatos. E eles também vão responder a perguntas de jornalistas do Grupo Bandeirantes de Comunicação e do jornal O Vale. Então não saia daí, a gente volta em instantes. Eleições 2020. Olho no candidato, olho no voto.